Nessa noite, irmãos, nós vamos proceder à ordenação e à investidura, à posse de homens desta igreja, membros desta igreja que foram eleitos pela Assembleia desta igreja para exercerem os ofícios do presbiterato e do diaconato. Nós entendemos que estamos imitando a metodologia que o Senhor Jesus instituiu na sua igreja apostólica. A igreja apostólica, ela elegia os líderes para que eles pudessem exercer ofícios na igreja e fora da igreja. Esse texto de Atos, capítulo 13, ele nos traz princípios preciosíssimos que, como igreja, toda igreja de Jesus precisa observar, precisa dar importância, dar valor. Aqui nesse texto do capítulo 13, todo o capítulo 13 vai trazer o cumprimento da promessa lá do início de Atos, quando o texto diz que o Espírito seria enviado aos apóstolos e os apóstolos então seriam capacitados para pregar o Evangelho em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Aqui, nesse capítulo, começa a parte de todo mundo conhecido de então. De todas as etnias conhecidas de então. Aqui começa o que a história da igreja chama da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E há uma mudança de liderança. Até aqui, a liderança era de Pedro, Tiago e João. Os apóstolos que tinham um amor profundo pelos judeus. E a eles, Deus deu a propagação do evangelho aos judeus. E aqui nós vemos uma nova liderança surgindo. Barnabé e Paulo, eles agora assumem a liderança do colégio apostólico, porque eles vão pregar o evangelho para todas as terras, fora de Israel, fora de Judá. E esse texto é um texto que nos mostra que Deus é quem escolhe os líderes da igreja, e a igreja acata, a igreja obedece, a igreja recebe essa liderança. Então nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, entendemos que estamos utilizando a mesma metodologia que os apóstolos de Jesus, os fundadores da igreja terrena, utilizaram para plantar igrejas e para expandir o evangelho por todo o mundo conhecido de então. Então, irmãos, nesse texto, nós queremos trazer algumas orientações a nós como igreja local, de como igreja nós devemos estar preparados para
aceitar, para receber, para acatar os líderes que Deus levanta entre nós. E o primeiro ponto que eu queria realçar aqui é que, como igreja local, nós precisamos produzir, precisamos descobrir, precisamos preparar pessoas dispostas a servir a Jesus, seja lá onde for. O texto começa, o capítulo 13 começa dizendo que na igreja de Antioquia havia homens preparados, havia homens com habilidades que estavam prontos, que estavam disponíveis para que Deus pudesse usá-los, seja onde for. E o texto faz menção de 5 nomes: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. E se vocês forem estudar e pesquisar a biografia desses homens aqui relacionados, vocês vão perceber que são pessoas totalmente diferentes umas das outras. São pessoas que trouxeram uma bagagem familiar, econômica, social, acadêmica, totalmente diferente uns dos outros. E a igreja apostólica, a igreja nascedora, preparou esses homens, nivelou esses homens no sentido de espiritualidade, de compromisso com Jesus, de compromisso com a obra do Senhor. Nós observamos, irmãos, que o Espírito Santo, ele estava o tempo todo como o conselheiro, como o consolador, como aquele que instrui, que ilumina, que vai preparando, que vai disponibilizando o exercício dos dons, dos talentos, das habilidades a essas pessoas, para que num determinado momento da história, Deus levante essas pessoas e dê funções específicas e dê missões específicas. O que nós entendemos aqui, irmãos, é que toda a igreja estava nesse processo. Toda a igreja estava no processo de preparar, de qualificar, de formar, de treinar todos aqueles que participavam dos cultos da igreja, que participavam das reuniões da igreja, todos aqueles que tinham compromisso de estar frequentando aquela igreja com assiduidade. Todos estavam sendo preparados, porque em algum momento Deus levantaria homens e mulheres para utilizar nos propósitos dele. Irmãos, isso não mudou. Nós somos igreja local e todos nós, membros da igreja, todos nós frequentadores desta igreja, deveríamos estar o tempo todo nos preparando, deveríamos estar o tempo todo comendo a palavra de Deus, tendo uma vida diária de devoção a Deus, para que quando chegar o momento, Deus nos chame para funções mais específicas, mais personalizadas, como aqui aconteceu. E muitas vezes a gente quer enviar aqueles que não são os melhores, porque os melhores a gente quer reter entre nós. E aqui é justamente ao contrário. A igreja de Antioquia cedeu para o trabalho missionário os seus maiores líderes, os seus grandes líderes, Barnabé e Paulo.
Eles foram os escolhidos para que o mundo gentílico pudesse conhecer o poder e a glória do Senhor. E em 3 viagens missionárias, Paulo prega o evangelho, planta a igreja em todo o mundo conhecido da época. É fantástico a história desse homem, mas isso não está em evidência nessa noite, mas sim o fato de que todos nós precisamos colocar os nossos dons, nossos talentos, nossas habilidades à disposição da igreja local, para que a igreja local possa preparar, possa treinar, possa formar todos os seus membros, todos os seus frequentadores. Porque certamente Deus vai nos chamar. Um chamado específico, porque o chamado geral, o chamado comum, ele já fez. Todos nós estamos aqui, todos nós somos dele, somos eternamente dele. Todos nós estamos aqui porque queremos servi-lo, e nós vamos servi-lo, cada um de nós em algum lugar específico, em algum lugar apropriado a cada um de nós, e Deus vai nos levantar, Deus vai nos chamar, e nós não podemos dizer, olha, eu não estou pronto, olha, eu não posso, olha, eu tenho mais coisas para fazer. Esses irmãos, eles já estavam disponíveis. O texto é claro, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres que estavam à disposição do trabalho do Senhor. Irmãos, hoje a gente vê as pessoas dando 1001 desculpas para não se disponibilizar a coisas tão pequenas como, por exemplo, chegar antes de todo mundo e cumprimentar os irmãos, ou ficar depois da igreja, fazer um café para que todos possam se confraternizar, ou vir tocar um instrumento na igreja, ou cantar. Nós estamos vivendo uma dificuldade nos dias de hoje de encontrar irmãos voluntários para o serviço da igreja. E olha que aqui Deus levanta Barnabé e Paulo para eles irem fazer coisas que eles nem sequer imaginavam o que seria. Eles não sabiam se eles voltariam para casa. Era como se eles fossem para a guerra. Eles não sabiam o que eles iriam encontrar pelo caminho, mas eles foram. Porque eles entenderam que a realização da vida deles é cumprir a missão que Deus os deu. E como nós, nos dias de hoje, precisamos entender que a realização da nossa vida é cumprir os propósitos que Deus nos deu. Não é a gente fazer o curso universitário que a gente sonha em fazer, não é a gente passar por concurso público que a gente sonha em passar, ou não é entrarmos no emprego que nós estamos batalhando para entrar, mas cumprir a missão que Deus nos deu. É isso que realiza a nossa vida, é isso que nos faz ser homens e mulheres realizados na vida. É preciso, irmãos, que a igreja produza pessoas dispostas e bem preparadas. E aí você vai dizer, isso é problema da liderança da igreja, ok. Mas quem é que escolhe a liderança da igreja? A igreja elegeu Natan, a igreja elegeu Júlio César, a igreja elegeu Emerson, a igreja reelegeu mais diáconos. Então todos nós nos preparamos. Porque se nós não nos preparamos, como é que nós vamos eleger alguém que supostamente Deus já nos deu? E é justamente esse segundo ponto que a gente queria destacar aqui, que a igreja precisa estar em comunhão, e precisa estar em harmonia com a vontade de Deus. Irmão, será que a gente aceitaria que uma pessoa que nós preparamos para o ministério
e nós preparamos já com a intenção de que ele sirva aqui na igreja local, será que a gente aceitaria como vontade de Deus levar essa pessoa de nós e levar para um outro lugar? É essa a realidade que está aqui. A gente precisa tentar entender. Eles estão cedendo, eles estão oferecendo para o trabalho missionário, e eles não mais teriam participação nenhuma na igreja local, eles talvez nunca mais voltariam à igreja local. Eles estão cedendo os seus 2 maiores líderes. Eles estão cedendo os 2 maiores líderes de todo o cenário cristão da época. É preciso ter sensibilidade, é preciso ter sintonia com a vontade de Deus. E diz o texto que eles estavam em jejum orando. Eles estavam em jejum e eles estavam em intercessão. Eles, a igreja inteira, eles estavam em jejum, eles estavam orando, porque Deus levantaria dentre eles alguns para que fossem para fora, para o mundo. Quantos de nós vivem em oração? Eu não vou nem falar em jejum, porque jejum parece que é coisa de igreja pentecostal, neopentecostal, porque presbiteriano, mas quantos de nós vivem uma vida de oração para entender o que Deus quer para nós? O que Deus quer para nós? O que Deus quer para nós como quarta igreja, que estamos próximos dos 50 anos da igreja? Você tem orado por isso? Você tem orado para que as pessoas que passam por aqui, elas estejam sendo preparadas, elas sejam preparadas, nós possamos oferecer a elas preparo suficiente para que elas possam ter uma vida cristã, madura, independente, por conta própria. Quantas pessoas não se tornam membros aqui, porque elas vêm de outros lugares, estudam aqui, vão embora, mas quantas pessoas frequentam aqui, e quantas dessas pessoas frequentam aqui, nós estamos ajudando essas pessoas a serem homens e mulheres crentes, firmes, convictos em Jesus. É preciso que a igreja esteja em comunhão, em harmonia com o nosso Senhor e Salvador Jesus. A igreja apostólica, a igreja de Antioquia, ela teria que ouvir a voz de Deus, ela teria que perceber a direção, ela teria que discernir a vontade de Deus. Nós estamos sabendo discernir a vontade de Deus para o futuro da nossa igreja, para o futuro da nossa família, para a nossa vida daqui a alguns anos. O que Deus quer conosco? Por que Deus nos trouxe para cá? Por que Deus nos colocou aqui? Por que Deus nos salvou? Por que Deus nos dotou de tais dons, de tais talentos e habilidades? Por quê? É preciso que a igreja esteja em comunhão com Deus. É preciso que a igreja esteja orando. É preciso que a igreja esteja junta. Lá no capítulo 2, a gente vê que eles estavam juntos, tendo tudo em comum. Eles partiam o pão juntos, eles se ofereciam uns para os outros, para que não houvesse miséria, e para que também não houvesse riqueza exacerbada. Eles juntavam dinheiro e acudiam àqueles que estavam em necessidade, para que eles saíssem do estado de necessidade e estivessem no estado de tranquilidade econômica. Eles estavam juntos na oração, eles estavam juntos no ensino da palavra, no ensino das doutrinas dos apóstolos.
Nós temos muita dificuldade aqui, irmãos, como igreja, principalmente semanalmente, de estar juntos em oração e de estar juntos no estudo bíblico. Nosso estudo bíblico aqui não passa de 10 frequentadores. Não passa de 10 frequentadores. Eu não sei como a gente pode ouvir a voz de Deus, perceber a vontade de Deus, discernir a vontade de Deus para nós, como igreja, como família, como pessoa, se nós não estamos procurando intensificar nossa comunicação com Deus, nossa relação com Deus. O certo é que esta igreja aqui de Antioquia era uma igreja que cultuava o Senhor, que orava ao Senhor e que Deus falava ao coração deles. Deus revelava-se a eles e eles entendiam o recado e eles compreendiam o recado. Não há, irmãos, outra coisa a fazer senão orar, buscar ao Senhor, meditar na palavra do Senhor e, aconteça o que acontecer, servir ao Senhor. Todos nós carregamos problemas em nossa vida. E é interessante perceber que quando nós estamos com um problema, ao invés da gente intensificar a nossa vida de comunhão na igreja, de vir à igreja, de orar, de cantar, de meditar na palavra, de ouvir a palavra, nós nos afastamos. É impressionante como nós temos orientações na Bíblia de que não deveríamos fazer isso e fazemos. Quando temos um problema, logo todos nós sabemos porque nós já nos afastamos, nós já não fazemos mais o que fazíamos antes para Deus. O texto aqui, irmãos, não só do capítulo 13, mas dos capítulos de Atos, eles revelam a nós que eles estavam juntos, eles tinham um problema, não é possível, eles não eram seres ultra-humanos ou angelicais, sei lá, eles eram seres humanos, eles tinham um problema, mas sempre o texto diz que eles estavam juntos, eles estavam em comunhão juntos, porque a vontade de Deus não vai mudar. Se você não estiver aqui, se você não estiver em sintonia com Deus, é você que vai ter dificuldade. Deus não vai ter dificuldade alguma. E nós nos sentimos privilegiados em estar aqui, em estar onde Deus quer que estejamos, para que quando Deus nos levanta, para que quando Deus nos chama, nós estamos disponíveis, nós estamos prontos. Um outro ponto, irmãos, é que a igreja precisa entender a sua responsabilidade no suporte espiritual daqueles a quem Deus separou. Se nós como igreja estamos dando nosso crédito a irmãos aqui que vão estar nos liderando, que vão estar cuidando de nós, que vão ser os nossos guias, nós devemos dar suporte a eles, nós devemos estar com eles, nós devemos respeitá-los, nós devemos admirá-los e nós devemos ajudar como irmãos mais velhos, mais experientes, para que eles possam amadurecer cada vez mais e cumprir com excelência o ministério que Deus deu a eles. A igreja, irmãos, precisa entender sua responsabilidade no suporte espiritual daqueles a quem Deus separou. Olha o verso 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos,
os despediram. E a imposição de mãos, que é alguma coisa, que é algo que a gente vai fazer aqui hoje, é a simbologia de que nós estamos oferecendo a essas pessoas que estão recebendo a imposição das mãos a igualdade. Nós estamos dizendo para eles, olha, agora vocês são como nós. Agora vocês vão estar aqui como nós estamos. Agora não há mais diferença, não há mais desníveis. Não importa, chegou agora, não importa. É como nós. Nós estamos aceitando de que essas pessoas vão exercer a mesma liderança que nós. A mesma autoridade que nós. Então, a igreja aqui de Antioquia estava dizendo para aqueles irmãos, olha, nós reconhecemos que vocês são os nossos líderes, que vocês são os melhores que Deus levantou para pregar o evangelho para todo o mundo. E nós vamos sustentar vocês. E nós vamos dar suporte a vocês. Quando vocês se sentirem sozinhos, nós vamos estar com vocês. Ou nós vamos escrever para vocês. Ou nós vamos fazer com que vocês cheguem a algum lugar que é de nossa confiança, para que vocês estejam se sentindo em casa. Nós, como igreja local, precisamos entender essa nossa responsabilidade. Nós temos alguns missionários que nós ajudamos, financeiramente. Eu não sei se fora a ajuda financeira nós damos algum outro tipo de suporte. Mas nós precisamos pensar sobre isso. Precisamos entrar nesse mundo do suporte espiritual, da companhia, da presença, da amizade, do companheirismo. A imposição de mãos demonstra que a igreja estava comissionando aqueles irmãos, estava dando a eles autoridade para que em nome da igreja eles pregassem o evangelho por todo o mundo. O risco e a responsabilidade da igreja em tomar decisões é algo que precisamos refletir, pensar e levar muito a sério. Porque lá depois, a partir do verso 5, o texto vai nos contar a história de que Barnabé e Saulo, eles fizeram algo que Deus não tinha autorizado. Eles levaram Marcos. Eles levaram João Marco com eles. E a prova que a gente tem de que isso não era da vontade de Deus está lá no verso 13. Quando diz que João Marcos, porém, afastando-se de Paulo e Barnabé, voltou para Jerusalém. E os biblicistas, os estudiosos da palavra de Deus, eles dizem que João Marcos não aguentou a pressão, porque ele era convertido, porque ele era novato. Ele não aguentou as pressões do ministério. E certamente, Paulo e Barnabé fizeram isso com a melhor das intenções. Como muitas vezes fazemos. Eles tinham acabado de discernir a vontade de Deus e eles foram levantados por Deus. Mas no mesmo momento, eles fizeram algo que Deus não havia, com certeza, autorizado. É muita responsabilidade, irmãos, de nossa parte. Tanto entendermos, discernirmos a vontade de Deus, como a não vontade de Deus.
Irmãos, todos nós que temos um tempo maior de igreja presbiteriana ou qualquer outra igreja, sabe que muitas vezes nós escolhemos as pessoas que Deus não escolheu. E nós vamos sofrer. A gente vive no Brasil, a gente nem precisa falar nada de igreja, né? Porque no Brasil a gente já está sofrendo, porque certamente escolhemos pessoas que Deus não escolheu para nos representar. Eu não sei se você está ficando com medo de ser membro da igreja, por causa dessas coisas que eu estou dizendo. Mas eu não posso dizer outras coisas, irmãos. Eu não posso dizer que a membresia vem aqui, assiste o culto e vai embora. Eu não posso falar isso, é leviandade de minha parte. Porque todos nós aqui estamos sendo preparados. Todos nós aqui estamos sendo qualificados. Deus vai chamar todos nós aqui para ministérios, para áreas, para missões, para funções, para tarefas específicas, não tenha dúvida disso. Agora, se você vai entender que a sua é menos do que a do outro, aí é problema seu. Mas que Deus vai fazer isso com todos nós, vai. Porque Deus não nos trouxe aqui para a gente apenas adorá-lo e ir embora. Deus nos trouxe aqui para que a gente se prepare, para que a gente se fortaleça, para que a gente amadureça, para que a gente seja sal e luz. Para que a gente vá para aqueles que não estão aqui, mas que em breve estarão em o nome de Jesus. E nós vamos ser os proclamadores, os atalaias, os profetas, as profetisas. Mas nós precisamos saber que há um risco tremendo em tomar decisões não orientadas por Deus, ou em tomar decisões orientadas por Deus. Irmãos, é preciso ter pessoas qualificadas para exercerem as tarefas que o Senhor nos chama a realizar. E essas pessoas qualificadas, elas são eu e você, todos nós aqui. Não há nenhuma distinção. Não há alguém aqui que possa dizer, eu jamais serei. Eu jamais serei aproveitado por Deus. Olha, a vida que eu levei até aqui, Deus jamais vai me chamar. Irmãos, Deus chamou Paulo. Deus chama qualquer um de nós. Aqui há o texto dizendo que um dos líderes era Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca. Olha, gente, diz o texto que Manaém e Herodes, eles eram irmãos, provavelmente irmãos de criação. Herodes, gente, foi o que arrancou, decepou a cabeça de João Batista e perturbou, infernizou a vida de Jesus. E Manaém, seu irmão, é discípulo de Jesus, gente. Isso diz alguma coisa para todos nós? Não importa quem você seja, não importa de onde você vem. O que importa é o que Jesus vai fazer com você. Jesus tirou Manaém de uma família de assassinos, de crápulas, e tornou o seu discípulo. E aqui ele é um líder. Esses daqui são líderes, são os líderes maiores da igreja. Com certeza ele já estava trabalhando, discipulando homens e mulheres, falando que Jesus é Senhor, que Jesus é ressurreto, que Jesus vive está. Eu não sei você, mas Deus está nos incomodando com essa história de que nós, igreja, precisamos tomar jeito. Sei lá, de abril para cá, as mensagens que Deus tem colocado no meu coração são todas convergem para esse sentido. De que nós estamos no berço esplêndido. E nós não deveríamos estar. Nós
deveríamos estar, todos nós, orando, andando junto, cultuando ao Senhor juntos, porque foi assim que Deus chamou Paulo e Barnabé. Foi assim que Deus chamou esses irmãos para as missões. Deus não chamou ninguém em casa, gente. Ninguém. Eles estavam juntos, comungando. Devia ter entre eles gente que estava chorando, porque estava com a vida desgraçada, porque estava com a vida conjugal ferrada, porque estava com o relacionamento com o filho quebrado. Todo mundo tinha uma série de problemas, mas eles estavam juntos aqui, ó, juntos. Na alegria, na dor, na tristeza, eles estavam juntos, orando, meditando na palavra, jejuando, intercedendo, preocupados com o mundo da época, um mundo sem vergonha, um mundo secular como o nosso, não há diferença. O mundo deles era muito pior do que o nosso ainda. Porque os soldados romanos homossexuais, eles tinham cobertura por lei, de andarem de mãos dadas e se beijarem pelas ruas de Roma. Então não vem com essa história de que a gente está vivendo num período, Jesus tem que voltar mesmo. Porque nunca a gente viveu essa história. Que isso, gente? Esse mundo dos apóstolos aqui era muito mais libertino do que o nosso. Eu não conheço nenhum lugar em que as prostitutas ficam dançando no culto. Lá no Império Romano era a coisa mais comum. Os templos das deusas, as prostitutas ficavam numa vara, no mastro, rodando, nuas. E os homens que chegassem próximo delas e tivessem relação com elas, esses homens eram abençoados. Olha o mundo deles, gente. E Deus levantou Paulo e Barnabé. Deus levantou Paulo e Barnabé para dizer para eles que só em Jesus há salvação. Então não dá para a gente ficar só de assistente, só de espectador. Não é possível. A gente precisa, cada um de nós, assumir para si as nossas responsabilidades. O Senhor Jesus nos salvou, o Senhor Jesus nos regenerou, o Senhor Jesus nos trouxe para o reino dele e agora nós vamos servi-lo. Nós vamos nos desgastar até o último fôlego de vida, fazendo tudo aquilo que ele quiser que façamos, seja lá se vai ser de uma forma de flores ou se vai ser de uma forma cheia de espinhos. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Eles estavam em paz, irmãos. Por incrível que pareça, eles estavam em paz. Eu conheço histórias de igreja que quando o pastor foi embora, a igreja rachou. A igreja se dividiu, porque alguns irmãos não aceitavam a ideia de serem pastoreadas por outro pastor. Olha o nosso mundo, olha o mundo que estamos, olha o mundo dos apóstolos. Eles liberaram Paulo e Barnabé, impuseram as mãos e disseram: vão em paz. Vão em paz porque a gente entende que é a vontade de Deus. A gente está em paz no nosso coração porque estamos fazendo aquilo que Deus quer que façamos. Irmãos, nessa noite, eu não sei se você entrou aqui pela primeira vez, se você já tem estado aqui algumas vezes, pode estar pensando que o pastor está chateado, está brigado com alguém. Não estou brigado com ninguém. Como liderança, nós todos como liderança, a gente carrega no nosso coração essa letargia da membresia da igreja. E eu não estou aqui, irmãos, pelo amor de Deus, não estou aqui direcionando para ninguém. Nós estamos falando
no generalizado, como membresia, como povo evangélico, nós estamos numa letargia. Nós não estamos sabendo cumprir a missão que Deus nos deu. A igreja, a Deus escolhe os líderes. A igreja acata, a igreja obedece, a igreja recebe. E olha que grande parte dos problemas que temos nas igrejas de divisões, é tudo em relação à liderança da igreja. Não aceitar liderança, não compartilhar a liderança. Eu oro a Deus para que nós não venhamos a ter esse tipo de problema. Para que nós possamos saber que Pedro, Tiago e João, eles deixariam de ser os líderes maiores. E outros líderes assumiriam o lugar deles. E eles voltariam a ser, e eles continuariam a servir a Jesus do mesmo jeito. Então aqui nós estamos vendo uma nova liderança surgir. Com certeza, Deus vai estar acrescentando entre nós novas lideranças. Porque nós não somos perpétuos, porque nós não somos vitalícios. Porque liderança não é eternamente, ela é temporária. Para uma determinada função, Deus levanta um. Para outra função, Deus levanta outro. E assim nós vamos convivendo como igreja. Uma hora somos liderados, outra hora somos líderes. E deixamos de ser líderes e voltamos a ser liderados. E quem sabe um dia voltamos a ser líderes. E assim nós vamos, como igreja de Jesus, como fiéis a Jesus, como crentes em Jesus, nos capacitando, crescendo cada um de nós, porque a qualquer momento Deus pode nos levantar para estar à frente de uma determinada missão. Que Deus nos ajude, que Deus nos faça entender de que nossa vida comum cristã é estar sempre se preparando, é estar sempre na casa do Senhor, é estar sempre em comunhão, estar sempre em oração, estar sempre meditando na palavra. Porque na hora que o Senhor Jesus nos chamar para funções específicas, para lideranças temporárias, todos nós vamos estar dizendo: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar, estou disponível. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém?